Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é seu canal Viver de Jornalismo. Eu sou a Patrícia Alves. O que é que nós fazemos aqui? Eu mostro para você como é que você vai ser reconhecido, como é que você vai viver do jornalismo, mesmo que você esteja fora dessa área há um ano ou mais. E o nosso tema de hoje são 3 passos para você começar a escrever suas próprias pautas. A pergunta que cabe aqui é, Patrícia, como é que eu faço para escrever as minhas pautas se eu sequer estou na área de jornalismo? Essa é uma pergunta interessante. Segundo, ainda que você esteja na área de jornalismo, Patrícia, como é que eu faço para escrever as minhas pautas se eu, por exemplo, estou na produção ou se, por exemplo, eu estou servindo cafezinho dentro da redação onde eu estou trabalhando, ou se você não tem gerenciamento nenhum sobre as pautas. Então, mesmo para quem está no mercado, né, do jornalismo hoje, escrever, criar as próprias pautas, escrever sobre isso, pode parecer algo não tão possível assim, né? Dependendo da função que você atua dentro do veículo de comunicação. Então a gente tem que partir desse princípio. Qual é o primeiro princípio, né? Qual é o princípio? Primeiro é você entender de que forma você pode criar as suas próprias pautas. Não é estando, né, em qualquer lugar, trabalhando em qualquer veículo de comunicação ou em qualquer redação. Você só vai conseguir escrever as próprias pautas se você for o dono do jogo. Quem é peça é comandado. Dono do jogo comanda. Então, a primeira decisão que você precisa tomar, ou o primeiro passo que você tem que dar, é ser dono do jogo. Como é que eu faço para ser dono do jogo, Patrícia? Você tem que escolher uma área dentro do jornalismo onde você vai, primeiro, decidir qual é a editoria que você quer trabalhar. E a partir dessa editoria, você começa, então, a decidir quais são as pautas que você vai fazer. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo. Geralmente, as nossas aulas, gente, elas são ao vivo, mas excepcionalmente hoje, porque sou freedom, porque hoje eu estou fazendo networking num evento. Então, hoje, excepcionalmente, eu não vou conseguir fazer essa aula ao vivo, mas segue aqui, a gente não vai furar nenhum dia sequer. Depois eu quero, inclusive, fazer um bate-papo sobre essa aula com vocês num outro momento, fechado? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você defina qual editoria que você vai trabalhar e de que forma. Uma forma de você fazer o jornalismo é sendo um assessor de imprensa, montando o seu próprio escritório de comunicação. E aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. A gente tem o caso da Rafaela. A Rafaela é lá do Mato Grosso. Então, você imagina que é uma região onde nós temos um número muito menor de veículos de comunicação se comparado a outros grandes centros. Então, essa é uma realidade. Segundo, é um dos mercados que pior paga, né, o jornalista de uma maneira geral. E aí você pega uma Rafaela que trabalhou já 21 anos, né, 20 anos, acho que 21 anos, em veículos de comunicação. A Rafaela saiu do que ela estava fazendo e ela foi montar a própria assessoria de imprensa, seguindo o passo a passo desse método que eu chamo de assessoria de imprensa freedom, mais ousado, mais criativo, escolhendo com quem você quer trabalhar. Quando a Rafaela faz isso, quando ela vai para o mercado, orientada dentro desse método, né, dentro desse passo a passo, muito rapidamente a Rafaela consegue já o seu primeiro cliente. Então, você veja que eu nem sei onde você está, eu não sei que cidade você está, mas eu estou falando de uma pessoa que está no estado, né, lá do Mato Grosso, aonde possivelmente seja muito parecido com a realidade sua, não tem veículo de comunicação, os que têm pagam mal, não contratam, os que contratam são uma carga horária excessiva. Aí a Rafaela decide cuidar da própria vida e montar a assessoria de imprensa dela. A Rafaela, em menos de um mês, ela já conseguiu cliente na área e na editoria que ela queria. A Rafaela, ela gosta muito dessa área de direito, né? Ela começou, na verdade, pensando no ISD, até por causa da região onde ela estava. Quando ela começou a fazer a lista de possíveis clientes, ela se ligou de que não era bem o que ela queria fazer, e aí ela foi para uma outra área, que é essa área de negócios, de direito, onde também ela pode atuar com sustentabilidade. Então, gente, eu quero que você fique presente para isso que eu estou falando aqui para você. Ela decidiu por uma área. Quando ela vai para essa área, ela vê que não é isso que ela quer e ela simplesmente faz o quê? Ela ajusta a rota. Percebe que esse movimento de ajuste de rota não depende de ninguém, só dela. Essa decisão de trabalhar com essa editoria não é de ninguém, é dela. Não é que ela bateu no veículo de comunicação e falou: olha, a gente tem uma vaga aqui para você trabalhar na editoria de direito de negócios, embora você quisesse SD, não foi isso que aconteceu. Ela decidiu com a editoria que ela queria, fez a lista dos clientes que ela gostaria de atender. E quando ela fez o primeiro contato com o primeiro cliente,
ele não aceitou no segundo, né, contato, ela fechou um contrato. E tudo isso aconteceu, gente, em torno, né, entre 20 e 30 dias. Se você está parado aí há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, o que são 20 dias? Então, o primeiro passo é você entender que existe um lugar chamado assessoria de imprensa, que não é a assessoria de imprensa que você conheceu lá na faculdade, né, onde eles falam para você que você tem que fazer release e distribuir para mailing. Não é isso. Nós fazemos jornalismo todos os dias, como a Rafaela está fazendo, e rapidamente você consegue um contrato. Por quê? Porque no teu entorno tem muitos clientes para você atender. Então, se você quer fazer pautas, fazer criações, fazer texto para tocar a vida de outras pessoas, na editoria que você sempre sonhou, o caminho é a assessoria de imprensa, não tem outro. Sendo dona da sua própria assessoria de imprensa. Não é sendo funcionária, não, porque ali também você não vai conseguir fazer o que você quer. Lá você é peça, aqui você é jogo. Então, o primeiro passo é esse. A partir do momento que você escolheu a sua editoria, vamos continuar no exemplo aqui da Rafa. Quando você decide que você vai para essa editoria, você começa a pensar quais são as pautas que eu posso criar. No caso da Rafaela, né, dentro dessa editoria, né, do direito, ela pegou esse escritório de advocacia. Eles têm um instituto hoje, um instituto voltado para... eles fazem pro bono para pessoas com câncer, para pessoas com autismo. Então, elas cuidam de casos ligados a autismo e câncer, né? Pelos direitos das pessoas com autismo, pelo direito das pessoas que têm câncer. Eles promovem congressos, eles promovem encontros, eles têm cursos, tem uma série de atividades dentro do Instituto. Então, olha que delícia. A Rafaela queria ISD, direito, e ela conseguiu o Instituto, ela consegue trabalhar com as duas coisas. Isso é maravilhoso, gente. Isso é muito AIF, né? A AIF tem assessoria de imprensa Freedom, que é aquilo que a gente faz. E aí a Rafa começa a pensar nas pautas. Qual a primeira pauta que a Rafaela pensou? Sobre quais são os direitos, né, na área educacional das crianças com espectro autista. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil hoje tem cerca de 8 milhões de crianças com espectro autista na faixa até 8 anos de idade. Gente, isso é um número muito grande. E eu não sei se você já percebeu, mas tem crescido cada vez mais o número de casos. Quais são os direitos dessas crianças? Porque quando ela vai para uma escola, se a mãe ela tem dinheiro, ela pode procurar um colégio que tenha essa inclusão e que tenha condição, infraestrutura, inclusive, para receber o filho dela. Agora, e se a mãe não tem dinheiro e ela cai numa escola pública, será que as escolas públicas estão preparadas para receber essas crianças? Existe uma legislação para isso. Olha que coisa linda. Então, o que a Rafaela está produzindo com essa cliente dela? Está produzindo uma pauta maravilhosa, falando de, mãe, quais são os seus direitos? Vamos exigir os seus direitos. Inclusive, a advogada, né, a doutora Natália, ela dá dicas, ela dá orientação sobre o que os pais devem fazer para que tenham os seus direitos garantidos. Gente, você toca, olha o que ela está fazendo, ela está tocando a vida de alguém através do material que ela está produzindo, e é uma pauta que ela decidiu fazer. Então, primeiro, tome coragem, vai ser dono do seu negócio, vai fazer assessoria de imprensa, Freedom, né? Vai cuidar da tua vida. Né? Eu acho que esse é o recadinho que eu tenho para você hoje. Vai cuidar da tua própria vida. Ser dono de jogo, para de ser peça. Primeira coisa. Sendo dono do jogo, você vai decidir qual editoria que você quer trabalhar. E a partir daí, você começa a criar as suas próprias pautas. Então, esse é o segundo passo. Né? Começar a criar e a pensar pautas dentro da editoria que você escolheu. E aqui, gente, vai uma dica, tá? Comece a fingir nesse período que você é o editor-chefe de um veículo de comunicação. Finja até que isso se torne verdade, né? Isso é uma máxima, inclusive, na DPML. Vai fingindo até que isso se torne verdade. O que isso quer dizer na prática? Faça o exercício, né? Quando você está pensando numa pauta, vamos pegar de novo o caso da pauta da Rafa. Ela tem que pensar o seguinte: se eu fosse uma chefe de redação lá na redação, né, e batesse essa pauta para mim, aí como é que ficou essa pauta, né? Então, problemas, falta de estrutura e professores despreparados, né, causam preocupação em pais de crianças com espectro de autismo. Ou seja, isso conecta, essa pauta conecta com o pai que está vivendo essa dor, com uma mãe que está vivendo essa dor. Então, se eu sou chefe de redação, eu falo, caramba, isso é uma pauta muito legal. Será que isso está acontecendo? Vamos conversar com uma mãe, vamos conversar com uma criança, vamos conversar com um professor, vamos conversar com um especialista. E a Rafa já traz tudo, todas essas fontes no escopo do material dela. Então, a Rafa, a partir de agora, ela já está vivendo do jornalismo dentro da assessoria dela,
trabalhando da casa dela e produzindo as pautas que ela quer. Então, comece a fingir que você é o chefe de redação. E aí, seja um chefe de redação bastante crítico, sabe? Aquela bem cri-cri mesmo. Se eu chegar com uma pauta menor do que essa, eu vou dizer, não, vamos trabalhar isso melhor. Como é que a gente trabalharia isso? E é um exercício muito divertido. E isso aqui, gente, cabe em qualquer editoria que você quer trabalhar. Vamos fazer isso na área de esportes, né? Imagina que você decidiu pela área de esportes. Aí você vai pensar quais são os clientes que eu posso trabalhar aí. A partir desses clientes, começa a pensar quais são as pautas que você vai produzir. A Rafaela, para vocês terem uma ideia, gente, antes mesmo de escrever o release, porque nós não somos, né, nós não somos fazedores de release, nós somos fazedores de boas pautas que toquem a vida das pessoas, sem nem mesmo ter produzido o release, ela já tinha fechado essa pauta com 2 emissoras de TV. Por quê? Porque ela tem conteúdo bom, porque ela tem fonte. Depois que ela vendeu, ela sentou e fez o release, que ficou incrível, inclusive. Depois eu posso compartilhar com vocês o material da Rafaela. Então, ela, primeiro, decidiu ser dona da vida dela. Segundo, né, definiu a editoria e começa a pensar pautas nessa editoria. Essas pautas, e aí vem o terceiro passo, você precisa aprimorá-las o tempo todo. Dentro do método AIF, ensino para os meus alunos o seguinte: a sua pauta tem que ter um desses 3 Is. Então, seja bastante crítico em relação a isso. Pensei numa determinada pauta, você tem que perguntar o seguinte: essa pauta tem interesse? Interesse de quem? Do meu cliente? Não, do público. Essa pauta tem que servir para o leitor, tem que servir para o telespectador, não para o meu cliente apenas. Né? Quando ela serve só para o meu cliente, é que eu chamo de álbum de casamento. Por que álbum de casamento? Imagina se eu abro aqui para você o meu álbum de casamento. Que graça tem para você? Não tem. Ela só tem um valor histórico para mim, inclusive porque eu já me divorciei. Então, nem para mim, muito, o meu álbum de casamento tem valor. Tem muito mais para os meus filhos do que para mim. Então, você imagina eu abrir com o meu álbum de casamento, que nem tem mais, e eu ficar mostrando para você, olha esse dia aqui, olha esse dia aqui. Entende o que é uma pauta que só tem interesse para a família, só tem um interesse interno. Então, interesse para o leitor. Segundo, informação. Então, se ela não tem interesse, ela tem que ter uma informação. Interesse aqui, gente, vamos pensar numa pauta. Essa pauta, por exemplo, da Rafaela é uma pauta de interesse, tá? Ela está falando sobre leis, ela está falando sobre como garantir os seus direitos. Mas ela também é uma pauta que traz informação ali. Eu tenho dados, eu tenho um passo a passo. Pode ser uma pauta falando de um curso, pode ser uma pauta falando de informação. Ah, vamos pensar no esporte. No próximo domingo tem Stock Car. Quando vai ser? Como vai ser? O que está acontecendo? Enzo Fittipaldi, né? Fórmula 2, tá ali, ganhou no último final de semana, vai estar com a gente em Interlagos, olha que incrível. Informação. Ou ela tem que ter intensidade. Pautas de intensidade geralmente são pautas ligadas à tragédia, são coisas que impactam o mundo todo, né? De uma maneira geral. É a Bolsa de Valores, é uma pandemia, é um furacão, são pautas de intensidade que trazem junto de si uma certa comoção, inclusive nacional ou internacional. Então, se a sua pauta não tiver ou interesse, ou informação, ou intensidade, você não tem pauta, você só tem qualquer coisa que não interessa para o leitor. Seja crítico em relação a isso, seja criterioso em relação a isso. Não permita nada menos do que o melhor para o seu jornal, fazendo esse exercício anterior de que você é o dono, você é o editor-chefe daquela publicação. O que faz um jornal vender, gente? O que faz uma televisão vender? Né, é o interesse das pessoas por aquilo que ela está emitindo como informação, como pauta, como matéria jornalística. Com você tem que funcionar da mesma forma. Se aquilo que está saindo da sua assessoria de imprensa, ela não gera esse interesse, não vai ser publicado nos veículos de comunicação. Então, quando as pessoas falam para mim assim, assessor de imprensa tem ética? Claro que assessor de imprensa tem ética, nós temos. Nós, a IF, a base do nosso trabalho é ética. Por quê? Porque eu só vou propor uma pauta se for do interesse nacional, se for interesse local, se for interesse regional, estadual. Se não interessa para ninguém, você pode transformar isso ou numa publicidade ou compra um publi editorial. E aí não tem nada a ver com o trabalho do editor, tem a ver com publicitário, com marqueteiro, enfim, com o pessoal ali que paga para sair. Nosso material não é pago, nosso material é espontâneo. Eu crio uma matéria, oferto ela para a mídia e ela é tão boa e ela é tão bacana que ela vai ser publicada e ninguém vai ser cobrado. Meu cliente não vai ser cobrado por isso.
Agora, isso tem uma equivalência publicitária. O que é uma equivalência publicitária? E se ele tivesse que pagar, quanto custaria? É importante que o seu cliente tenha a noção de quanto aquilo custaria, para ele saber que o teu salário, que aquilo que você está cobrando, que o teu contrato é muito barato perto do resultado que você dá. Então, se você tem esses 3 itens como base, o que vai acontecer com vocês, gente? O que está acontecendo com a Rafa, lá no Mato Grosso, trabalhando na editoria que ela escolheu. Quando ela consegue produzir 2 matérias de TV, e vamos pensar aqui em equivalência publicitária, quanto custa um comercial de 30 segundos aí na TV da sua cidade? Você sabe? Se você não sabe, seria interessante que você buscasse essa informação. Aqui na minha cidade, por exemplo, no Jornal do Almoço, 30 segundos publicitários custam R$ 4.000. Se eu fizer uma matéria de 1 minuto e meio, que é o normal, eu estou falando de um retorno publicitário para o meu cliente de 12 mil. Né? São 1 minuto e meio. É como se o meu comercial tivesse passado 3 vezes, com 1 minuto e meio falando do meu cliente, mostrando ele dando entrevista. E tem muito mais peso do que a publicidade. Vamos pensar, o que é que você faz se você está assistindo um programa de TV, um jogo, seja lá o que for, o que você faz na hora do intervalo? Ou você vai para o banheiro, você levanta fazer alguma coisa para comer, ou você pega o teu celular que está ali no teu colo e começa a olhar as suas redes sociais. E nesse momento é que está passando o informe publicitário e você perdeu. E ele pagou 4 pau para estar ali 30 segundos, ó, rasgou. Quando volta ao noticiário, é que você volta a prestar atenção. E aí sim, o seu material está lá sendo produzido. Tem uma pesquisa que diz que 67% das pessoas tendem a acreditar muito mais no que está nos veículos tradicionais do que aquilo que ele vê nas redes sociais. Por quê, gente? Porque na rede social cada um coloca o que quer. Se eu quiser ler um texto agora, abrir esse texto e fazer uma live sobre ele, desde que bem estudadinho, pode ser que você ache que eu seja uma autoridade nesse assunto. Né? A rede social ela aceita tudo, porque não passa pelo crivo de ninguém. Com exceção lá dos blocos, né, dos firewalls lá da própria ferramenta, né, do Instagram, do YouTube, você pode falar palavrão, não pode política, tem algumas palavras-chave que ele bloqueia. Fora isso, você pode abrir e fingir ser quem você quiser, que não tem bloco para você. Agora, quando você está propondo uma pauta para um veículo de comunicação, isso tem mais credibilidade. Por quê, gente? Porque passou pelo editor-chefe, depois passou pelo jornal, depois passou pelo editor, até aí, passou pelo editor, até chegar lá na publicação daquela matéria. Então, aquilo que você propõe passa por várias pessoas que poderiam bloquear. Por que não bloqueou? Porque aquilo que você faz tem relevância. Por isso que esse exercício de pensar como se você fosse realmente um editor-chefe, ele é fundamental. Fica claro isso para vocês, gente? Sim ou não? Eu quero que vocês coloquem aqui para mim depois se tem clareza nisso aqui que eu estou falando para você. Agora, Patrícia, quais são as editorias que funcionam, né? Voltando lá para o Passum. Gente, não existe a editoria que funciona. Existe a editoria que você gosta e que você quer trabalhar. Claro que existem alguns mercados hoje que estão em alta e esses mercados têm muito mais possibilidades de clientes. E tem 10, pelo menos, aqui que eu sempre cito. Quais são os 10, Patrícia? Eu vou citar só alguns e eu vou fazer um convite para você agora nesse momento. Vai vir, tá chegando aí o Desafio Viver de Jornalismo. O que é o Desafio Viver de Jornalismo? São 3 dias onde eu falo mais sobre esse tipo de assessoria de imprensa. Você vai conhecer a fundo como é que você vai fazer os seus contratos, como é que você pode trabalhar com até 5 clientes sozinha, como é que isso funciona para você em qualquer cidade que você more. Chama desafio, que viver jornalismo é um desafio. Mas pessoas como a Rafaela, como o Ângelo, como a Rejane, como a Sabrina, como a Marcela, como a Amanda, como a Cristiane, nós já temos muitas pessoas hoje vivendo do jornalismo dentro da rede AIF. Então, como isso é possível? Escolhendo a primeira editoria que você ama. Agora, tem algumas que são ótimas, por exemplo, quando a gente pensa na editoria PET. O Brasil é o segundo maior mercado de PET do mundo, ficando só atrás dos Estados Unidos. O que isso diz para mim? Que eu tenho muita possibilidade de cliente nessa editoria. E quantas matérias eu posso produzir trabalhando com a editoria PET? Faz uma análise aí. A gente pode falar sobre outono, inverno, doença, parte psicológica dos cães. Hoje você tem até a parte do direito, a gente dá para ser abordado, porque você tem hoje legislação específica para donos de PET, não sei se você sabe, mas soube essa semana, não chequei, mas soube essa semana que agora mães de PET, né, os chamados pais de PET, quando o pet morre, eles podem solicitar, inclusive, 2 dias sem trabalhar, né, por causa do luto do pet. E aqui a gente não vai entrar na questão se é certo, se é errado, gente, isso é uma grande bobagem. A questão é se você gosta da Arapet, é uma baita editoria para você trabalhar, com muita oportunidade de
de negócio. Patrícia, eu adoro a área da saúde, muita coisa, principalmente se a gente for para a área naturais e fitness. Gente, a gente está vivendo um movimento fitness muito grande, né? E eu não estou falando fitness só da beleza, mas de você se cuidar, de você se amar, de você buscar ser mais saudável, alimentação saudável. A gente percebe um número crescente de doenças ligadas aos problemas de alimentação. Isso tem feito com que a indústria da alimentação saudável ela dê um boom nesses últimos anos, que ela cresça vertiginosamente. Então, sim, o mercado é incrível para você trabalhar. Aí tem os mercados que eu chamo, que eu falo sempre, gente, são os mercados Natal e Ano Novo, quer dizer, sempre vão estar em alta, sempre vão estar bem, não importa a crise. Você já viu, o Natal está em crise, tá bom, mas você já viu na véspera de Natal a galera toda saindo, comprando presente, o clima de Natal, a galera esquece da crise. Então, quais são? Decoração, turismo, né, cultura, esporte, são as editorias que sempre vão estar em alta, sempre. Agora, tem algumas que estão essencialmente em alta, que é a de tecnologia, a de novas profissões, inteligência artificial, né? Tecnologia ligada à inteligência artificial. Hoje nós temos poucos profissionais na área de assessoria de imprensa especializados nessa área. Isso significa que se você gosta dela, você vai poder nadar de braçadinha, porque você tem pouca concorrência. Outras áreas que têm pouca concorrência hoje, especializados, área de sexologia, né? Aquelas áreas de sexo mesmo. Vamos falar abertamente sobre disfunção erétil, vamos falar sobre problemas quais são os problemas com a menopausa, por exemplo, ligados à área do sexo. Vamos falar sobre coisas bacanas que tem muito mercado, mas muito mercado. E você quase não tem jornalistas especializados nessas editorias. Olha que grande oportunidade. Editorias LGBTQIA+. Gente, não temos mais, não temos mais, não. Nós não temos jornalistas, assessores de imprensa especializados nessa editoria. São raros. Então, olha quanta oportunidade você tem de trabalhar com jornalismo. Assume essa editoria dentro do seu escritório de comunicação, que é você, seu computador e seu telefone, separa um cantinho lá na sua casa, aprende a fazer assessoria de imprensa. Aí vem o desafio Viver Jornalismo de novo, eu vou reforçar esse convite para você, tá? Faz a sua inscrição, o desafio é online, ele é gratuito, são 3 dias. Tá aqui na nossa descrição, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, pode ser? Além da descrição do nosso canal, vai estar na descrição desse vídeo também para você fazer a sua inscrição. Fechou? Então, define editoria, olha para esse mercado que você vai circular nele. E vamos ser muito sinceros em relação a isso. Quanto mais você amar a editoria, quanto mais você amar aquele assunto, mais facilidade você vai ter para escrever pautas e escrever textos sobre ele, maiores vão ser os seus resultados, mais resultado você vai dar para o teu cliente, sua planilha de mensuração, né? O retorno de equivalência publicitária vai ser enorme. E você começa a ganhar autoridade no mercado, as pessoas começam a olhar para você, elas começam a enxergar você cada vez que ele fala desse assunto. Eu quero uma assessora de imprensa especializada em empreendedorismo feminino. Putz, a Rejane, maravilhosa. Eu quero uma assessoria de imprensa especializada em turismo. Nossa, a Juliana, tá maravilhosa nessa área. Não, eu quero decoração sustentável. Putz, o Ângelo tá nadando de braçada. Eu quero sobre saúde. Vamos falar com a Cristiane. Não, eu quero sobre enologia, né? Sobre e vinhos e azeites. Nossa, eu tenho o Diego Adame e eu tenho a Clarice. Então, percebe? Dentro já da rede, cada vez que eu penso numa editoria, eu já consigo lembrar de um ou mais dos meus profissionais. E cada um está trabalhando numa área, numa região, e isso fortalece toda a rede, porque nós somos hoje a maior rede de assessoria de imprensa do Brasil. Isso é muito legal. Isso pode acontecer com você também. Como é que você faz isso? Começa escolhendo editoria, começa a pensar nas produções de pautas. E quando eu penso em pautas, sempre olhando para saber se ela tem intensidade, se ela tem informação ou se ela tem interesse. Se não, joga a pauta fora. Gente, o seu cérebro é extremamente preguiçoso e nós somos extremamente preguiçosos. Pode ser que nesse momento você pense, mas como é que eu vou? A gente dá um montão de desculpas, né? Mas como é que eu vou abrir a minha própria assessoria de imprensa? Nossa, tem uma lagarta vindo ali, ela vai me queimar, né? Vocês já viram aquele meme da Taturana vindo? Nossa, oh meu Deus, olha, a Taturana tá vindo, vai me queimar. E aí, faz alguma coisa, vai embora, sai dali, dá um peteleco nela, sei lá, faz o que você quiser. Mas não, eu fico ali já sofrendo que a Taturana tá vindo me queimar. Então, será que você não está hoje aí sentadinho esperando a Taturana que tá vindo? Meu Deus, vai me... aquela abelhinha tá vindo para a direção, vai me ferroar.
saca? Tem muita gente que está nessa pegada. Então, eu preciso que você faça alguma coisa. O que é fazer alguma coisa? Tomar algumas iniciativas. Primeiro, vem para o desafio. Segundo, começa a olhar para esse mercado. Terceiro, define a editoria que você quer. Quarto, começa a pensar em pautas. Vamos buscar cliente. É isso, a gente tem que se movimentar. Né? Tem coisas que a gente pode ir até a página 2. Da página 3 em diante, tem que ser com vocês. O que eu estou fazendo aqui é trazendo a página 1 e a página 2. Estamos juntos? Estamos juntos nessa leitura? Segue aí agora, vamos embora, vamos fazer essa coisa acontecer. Vamos fazer essa parada acontecer na sua vida. Sabe quanto que é um contrato de assessoria de imprensa, aqui, fugindo um pouquinho do assunto, mas só para você ter uma ideia, no mínimo R$ 2.500. Patrícia, mas meu mercado aqui é um pouquinho menos. Tá bom, pode ser menos. Só que a média, em alguns estados, por exemplo, o teto do jornalista é de 4, 5 mil reais. O teto. Quanto tempo você leva para chegar no teto? Pelo menos, no mínimo, 10 anos. 4 mil reais, se tiver 2 contratos de 2, gente, você chegou no teto, que é o que está acontecendo com a Andréa Vale lá em Manaus. Sabe? Então, assim, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Esse é só um apanhado para a gente ficar um pouquinho nessa história da pauta, para você entender o quanto o seu cérebro é preguiçoso, e às vezes ele vai trazer uma pauta para você que é a pautinha de elevador, descarta. Teu cérebro é preguiçoso, ele não quer que você saia onde você está, aí ele vai falar que fica aí mesmo, pode ser que você não consiga, aborte isso também, né? Subjugue a sua... Eu falo, tenha domínio sobre a sua mente, tenha domínio sobre o seu corpo, comece a decidir o que você quer fazer e faça até o fim. Vá até que isso aconteça. As coisas vão mudar, transformar radicalmente, a partir do momento que você tomar as rédeas dessa sua vida. Começa fazendo isso, começa a pensar, começa a imaginar qual editoria que eu seria feliz trabalhando, quais são as pautas que eu seria feliz produzindo. E aí você vai estar pronto para dar o próximo passo, que é cair para dentro. Combinado? Gente, um beijo para cada um de vocês. Coloca aqui os comentários, porque eu vou olhar depois, tá? Todos os comentários que vocês deixaram nesse vídeo, e eu faço questão de responder um a um para vocês. Então, não deixe de comentar embaixo desse vídeo, que assim que eu voltar da minha viagem, lá para quinta-feira, que eu vou estar na Stock Car, eu já quero dar uma olhadinha aqui e eu quero responder. Combinado? Então, bora. Segue a gente também lá no nosso Instagram, o Viver de Jornalismo. Se você gostou desse vídeo, clica, dá um like. Aí o YouTube, ele entende o quê? Poxa, esse conteúdo é relevante. Ajudou, né? Me abriu os meus olhos, me ajudou aqui. Vou encaminhar para o meu amigo lá na redação, que está lá sofrendo, né? Sendo pecinha de jogo, ganhando R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Vou contar para ele que ele pode, com um cliente sozinho da casa dele, tá ganhando isso, fazendo jornalismo, a editoria que ele gosta, produzindo pauta, produzindo release, fazendo produção de TV, como estão fazendo todos os meus alunos. E eu vou te mostrar mais, tem muito mais coisas para acontecer, gente, mas vai seguindo o nosso canal aqui. Beijo para vocês, até a próxima, até terça-feira que vem.